Olha, pessoal, a grande mídia já aceitou o fato de que a meta fiscal do governo Lula é uma tremenda de uma lorota que não será alcançada, né? No caso aqui, o pessoal da Folha de São Paulo publicando essa coluna aqui, né? Equipe econômica está sem instrumentos para entregar resultado fiscal, né? Não estão colocando totalmente a culpa no Lula aqui, mas também não estão limpando totalmente a barra dele, né? Poderiam pegar mais pesado, é claro, mas é a grande mídia, vamos esperar o quê desse pessoal? E mais do que isso, né? O próprio Matheus Leitão, aqui já escrevendo para a Veja, né? Diz o seguinte: uma má notícia para Haddad e a equipe econômica, ou então, né, existem pressões por novas mudanças na meta. Todo mundo já aceita, portanto, que isso aqui vai acontecer, vai haver uma reversão desse cenário em algum momento, e as opiniões divergem apenas a respeito de quando isso vai ser feito e qual o grau de reversão, né? Mas até a grande mídia já aceitou esse fato. Vamos conversar sobre essas análises aqui, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal da Folha começa a falar aqui do pessimismo que foi aí adotado por grandes agentes do mercado, por conta lá daquela mudança da meta fiscal para os próximos anos, que foi apresentada no começo desta semana. Estou gravando isso aqui no sábado, né, dia 20, mas então o governo reduziu, piorou as metas fiscais anteriormente estabelecidas pelo próprio arcabouço fiscal. Isso aí acabou gerando mesmo uma onda de pessimismo, porque todo mundo agora coloca em xeque a capacidade do governo de resolver a questão da dívida pública, de evitar que a dívida continue aumentando de forma indecorosa, né? Mas então, a verdade é que a equipe econômica do senhor Fernando Haddad, esse mané que está na tela aí, pois bem, essa equipe econômica aqui está incapaz hoje, né, ela é incapaz de resolver problemas econômicos porque ela não tem os instrumentos aqui que seriam necessários para garantir o cumprimento dessas metas fiscais estabelecidas, né? Então aqui, tecnicamente, né, na teoria, já se sabe quais são as medidas e as reformas necessárias para fazer essa melhora do quadro fiscal, mas elas têm baixa viabilidade política, de acordo com o pessoal da Folha de São Paulo aqui, né? Então, eles colocam aqui a questão do Congresso Nacional, né? O Congresso seria aí o grande responsável por impedir o ajuste fiscal que o Poder Executivo quer, né? Só que isso para eles é uma meia-verdade, porque o próprio Executivo, o próprio governo Lula tem culpa nessa história, tem responsabilidade nesse caso aí específico, né? Então, beleza, o pessoal aqui aponta para o fato de que o Congresso Nacional tem apresentado uma grande quantidade de projetos que acabam piorando o cenário fiscal aí, né? As próprias emendas parlamentares que saltaram de 300 milhões de reais em 2014 para 50 bilhões agora em 2024, realmente uma montanha de dinheiro, né? Mas, além disso, tem outras questões relacionadas a renúncias fiscais. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento e agora essa PEC do quinquênio que vai ser votada na próxima semana. Realmente é uma coisa bastante considerável, né? Caso aprovada, vai impactar bastante nos cofres públicos, nas contas públicas aí e tudo mais, né? Só que, além disso, né, além desses pontos realmente que simbolizam um impacto econômico, que fazem um impacto grande nas contas públicas, nas contas do governo. Além desse ponto, é claro que tem o fator, ainda falando do Congresso, né, da falta de diálogo e de articulação que o governo tem junto ao Congresso Nacional, né? Porque, olha só, hoje, considerando o PT e os aliados à esquerda do PT, aquela galera mais fiel, eles têm 25% das cadeiras da Câmara, né, que é a maior bancada em todo o histórico do PT governando o Brasil até hoje. Então eles estão fracos lá no Congresso Nacional. Mas isso aqui é o pessoal mais puro sangue, né, aquele pessoal que realmente é da esquerda ali, que fecha com o Lula e não abre mão. Em tese, né, porque na verdade algumas coisas que foram votadas aqui contra os interesses do Lula, do governo atual, tiveram mais do que, vamos colocar aí, 75% de votos. Ou seja, tem gente desse núcleo duro aqui, desse 1/4 de cadeiras da Câmara que supostamente fecha junto com o Lula e não abre mão, tem gente que votou contra ele já também em alguns projetos, derrubadas de vetos e coisas assim, em circunstâncias em que a derrota do PT foi
fragorosa, né? Estamos falando aí com 25% das cadeiras de cento e poucos parlamentares, e teve votações aí que o Lula teve aí 30, 40 votos favoráveis a ele apenas. Então, realmente, ele tá tomando pau até do próprio pessoal da base própria dele aí, né? Só que ainda assim, né, e é um fenômeno bastante conhecido deste governo Lula, ele tem dividido cada vez menos o poder dentro do seu gabinete ministerial, né? Não está formando um governo de coalizão, de fato, com outros partidos ali, trazendo eles para dentro do governo, mas está tentando formar uma chapa mais puro sangue. Na verdade, 2/3 aí dos ministérios dele foram alocados para partidos ali de esquerda mesmo, aquele pessoal que fecha junto com o Lula, e são indicações pessoais do próprio Lula. E aí é claro que isso acaba enfraquecendo a viabilidade de qualquer ideia legislativa que o Lula queira colocar, principalmente, né, os projetos mais importantes, mais impactantes. Só que falta um fator aqui ainda relativo ao Poder Executivo, que é corte de despesas, né? Inclusive propostas legais para corte de despesas. Isso é importante. Se o governo quer perseguir uma meta fiscal, por que não seguir o exemplo lá do Javier Milei, que está mandando sucessivos projetos para o Congresso da Argentina a fim de cortar gastos, reduzir o tamanho da máquina pública e conseguir entregar um resultado fiscal melhor que ele tem feito, né? Um resultado efetivamente positivo, é um superávit fiscal nominal, ou seja, já depois de pagar tudo, inclusive os juros da dívida. É algo que está acontecendo de verdade lá na Argentina e que, portanto, dá para fazer por meio de corte de gastos. Isso é fundamental, é necessário que isso aconteça. Só que o Lula não vai fazer isso, né? O grande erro aqui, o pessoal da Folha de São Paulo, o grande erro do Poder Executivo nessa história toda é não resolver ele próprio a questão das despesas, né? Cortar despesas para conseguir uma margem melhor. Isso está fora de cogitação hoje no governo Lula. Aliás, ele criou várias despesas novas, né? Isso é importante frisar, além de aumentar aí o número de ministérios, aumentar muito, né, o número de ministérios. O governo Lula também criou novos benefícios aí, bolsa para estudante do ensino médio, um monte de coisinhas desse tipo, aumentou o Bolsa Família e, enfim, né, gastando mais dinheiro, torrando mais dinheiro, é isso que tem acontecido. E aí, isso torna-se um grande problema aí, de forma geral, uma vez que o governo se torna incapaz de controlar os gastos e aposta todas as fichas nas receitas, em um país que não aguenta mais pagar impostos e com um Congresso Nacional que não está disposto a ficar tributando a população, pesando nas costas da população a culpa do gasto estatal, né? Então, o governo Lula está seguindo, sem dúvidas, uma estratégia muito ruim, e aí até o próprio Matheus Leitão de fato coloca isso como um grande problema aí, né? Então, ele fala que a economia não emociona, a popularidade do governo Lula caiu, tem caído consistentemente nas pesquisas, né? E, porém, enquanto isso acontece, essa ideia de gastar ainda mais para fazer aí o Estado ser um indutor da economia, né? Tem adeptos aí dentro do governo e dentro do partidão também, né? Só que o próprio Matheus Leitão coloca que isso já deu muito errado no passado e que o governo do Lula sabe disso de fato, né? Então, eles não querem repetir o ciclo de recessão que aconteceu na época da Dilma Rousseff e vão tentar fazer algo diferente aí, né? Eles querem emocionar a população. Então, o governo já está revisando as metas fiscais para gastar mais dinheiro aí e tentar ainda assim manter uma política fiscal que, conforme vimos lá na reportagem da Folha, não está convencendo ninguém. Ninguém acredita que, de fato, isso aqui vai acontecer, né? Então, a ideia seria aumentar a popularidade do Lula com mais gastos públicos, portanto, aí fazer novos programas sociais, ou mais do mesmo que a gente conhece bastante aí, né? Só que o grande problema que ele aponta aqui, com uma certa carga de certeza, né? Uma certa carga de realidade, é que tudo isso aqui que o governo quer fazer tem que ser feito sem elevar aí a inflação, o que seria definitivamente uma pá de cal no governo Lula 3 aí, né? Então, o governo vai conseguir fazer isso? Não vai. Se ele gastar mais dinheiro, ele obrigatoriamente vai ter que incorrer em mais inflação, porque gastos estatais
só podem ser financiados hoje via impressão de dinheiro. Por que eu digo isso? Porque os impostos não vão aumentar, não vão subir num patamar tão grande assim, é importante frisar, ok, a arrecadação aumentou no ano passado, tem aumentado, aí a gente tem acompanhado, mas tanto quanto o governo precisa aqui, não, né? Não está dando conta, o aumento da arrecadação não está dando conta de cobrir as despesas. Então as despesas hoje já são muito altas e os impostos não conseguem pagar isso, o governo já tem que se endividar. Se aumentar mais as despesas, o governo vai ter que se endividar ainda mais e dívida pública financiada por meio de dinheiro impresso do nada, comprado aí pelo Banco Central ou então espalhado pela economia por outros bancos, né, que acabam aí podendo usufruir desse recurso e tudo mais. O que nós vamos ter caso o governo Lula aumente os seus gastos mais inflação, vai torrar mais o dinheiro. E aí, meu amigo, a tragédia está definitivamente anunciada. Se isso acontecer, longe de o governo conseguir entregar algo positivo, aí a má notícia vai ser real, né? Então, o governo hoje não consegue reduzir os gastos, que seria o necessário para ter um resultado fiscal, não tem esse comprometimento, que é ir apenas para o lado da receita, coisa que o governo não vai conseguir o tanto quanto gostaria, pelo menos, né? Ou seja, temos uma tragédia anunciada aqui e algo que vai se reverter em algum momento para uma grande derrota para o governo Lula, sem dúvidas, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.